Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma das nossas lives de segunda-feira no canal da professora Maria Rita Pidutra, pré-candidata a vereadora em Santa Maria. O assunto do nosso bate-papo de hoje é a segurança pública. Quais as causas dos nossos medos e como tentar resolvê-las? Para falar sobre o tema, convidamos Sérgio Silva, ex-integrante do Núcleo de Prevenção ao Uso de Drogas da Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria, o líder comunitário Leonel Pacheco Ernesto e o radialista e pré-candidato a prefeito em Santa Maria, Marcelo Bisonho. Eu vou deixar as perguntas e o aquecimento e as apresentações com a nossa pré-candidata, a professora Maria Rita Pidutra. Bom debate para vocês. Obrigado. Então, eu quero dar as boas-vindas, né, ao Sérgio Silva, ao pré-candidato Marcelo Bisonho, ao camarada Leonel Ernesto, que eu espero que ele consiga entrar, que está com problema da internet. E nós estamos aqui, então, para tratarmos de um assunto da maior importância, né? Que diz respeito à segurança pública. E aí, quando a gente pensa, e eu como militante do movimento negro, quando nós falamos em segurança pública, logo nos vem o problema da superlotação do sistema prisional. E a gente costuma dizer que o sistema penitenciário brasileiro ele reflete o racismo cultural e estrutural brasileiro e, ao mesmo tempo, as desigualdades sociais, que nós temos quase 800 mil pessoas em situação prisional. O Brasil é a terceira população prisional do mundo e é a população que mais cresce desde 2001. Desses 800 mil presidiários, né, 35% estão em prisão provisória. Eles não foram julgados. E depois de julgados, os estudos dizem que 30% vão ser considerados inocentes, mas eles já estão lá há 1, 2, 3, 4, 5 mais anos lá em privação de liberdade. E, ao mesmo tempo, 13% dos 800 mil são aquelas pessoas que praticaram atos violentos, homicídio, por exemplo, 13%. E 28% é o percentual da acusação de acusados por tráfico. E esse percentual está sempre aumentando. É o segmento que mais cresce. Ao lado das mulheres, que também é impressionante, 62%, né, desse pessoal também são mulheres que estão lá por acusação de tráfico. Então, isso no nível macro, né? Nós estamos pensando em Brasil. Mas aí a gente vem aqui para a nossa cidade, vamos ver aqui quais são os nossos problemas, são esses problemas que Santa Maria se depara, né? O que acontece nessa cidade? Quais são as dificuldades, principalmente nas periferias da cidade? O Leonel ainda não entrou, que deveria falar para nós sobre esse enfrentamento, mas eu gostaria de ouvir, né, o Sérgio, ouvir o Marcelo, né, e também falar um pouco da minha experiência, do medo que a gente tem, né, de sair à rua conforme o horário, a chegada em casa, né, a questão do transporte coletivo conforme o horário também. Então, com vocês, a palavra. Podemos começar pelo Sérgio, indiferente. Sérgio, com a palavra, Sérgio, querido. Pode ser. Boa noite a todos, né? Boa noite, Tatiane. Boa noite, Maria Rita, minha querida amiga, meu amigo Marcelo Bisonho. E o pessoal que nos assiste aí, né? Fico feliz aí por ter recebido o convite da Rita, né? E participar dessa live aí, e passar um pouco da minha experiência a todos que estão nos escutando e também do trabalho que está sendo feito, né, em prol das nossas crianças aí, do nosso povo da periferia. O Leonel entrou agora, Rita, não sei se tu quer recomeçar com ele, porque daí fica mais fácil para a gente falar. Boa noite, Leonel. Leonel, pode passar para o Leonel, então, Sérgio, explica para ele. Estou sem a imagem, Rita, estou sem a imagem ainda. Mas nós estamos te vendo. Assim que der, eu entro. Nós estamos te ouvindo, Leonel.
Se tu tá nos ouvindo bem? Não, tem uns cortes. Leonel, tu nos ouve? Não, então eu vou continuar, Rita. Não estou ouvindo. Tá. Eu vou continuar, Rita. É assim, ó. Na realidade, né, a segurança pública é um assunto do momento, né? Porque hoje as redes de rádio e televisão, o enfoque todo é sobre, tirando a pandemia, né? O segundo maior tema é segurança pública. A gente acorda de manhã já ouvindo o noticiário sobre mortes, assassinatos, roubos, furto, enfim, todos os crimes que hoje o cidadão como nós enfrentamos, né, a todo momento. E a gente não tem segurança nenhuma de sair às ruas, né, de ir a determinados lugares. E mesmo aqui em Santa Maria, que é uma metrópole, em comparação às grandes metrópoles, é pequeno, né? É uma cidade onde quase todo mundo se conhece, tem relacionamento, mas mesmo assim, para nós, às vezes fica muito difícil a gente andar por aí. E eu, quando nativo ainda da PF, nós já tinha até um grupo de prevenção ao uso de drogas, né, e a gente deu continuidade ao trabalho, eu com o colega Osmar, que até hoje ele milita aí, é um responsável pela Camobi Seguro, que é um grande exemplo para nós, né, um bairro aí que hoje tem uma segurança quase que a 100%. Né? Um trabalho muito legal da comunidade toda com uma brigada militar. Eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer aquele trabalho, e até porque a gente quer implementar um determinado lugar da cidade, está quase todo engatilhado para que a gente comece aquilo em breve, né? Essa pandemia e o afastamento social é que está nos atrapalhando. Já era para ter começado esse trabalho aí, que a gente já conversou e já alinhavou com o comandante Bastianello. Então, nós começamos um trabalho alguns anos atrás, quer dizer, lá nos idos de 90, né, de prevenção, com palestra nas escolas da rede municipal e depois da rede estadual, e com alguns trabalhos de recreação com os pequenos alunos. E foi um trabalho muito legal, surtiu efeito, começou a ficar sem agenda até para fazer esse trabalho. Eu, infelizmente, por questões de serviço, tive que me afastar do projeto, e ele continuou e ficou grande, envolveu todo o estado e hoje envolve todo o Brasil, que é o GPRED, né? Então, temos um núcleo aqui em Santa Maria, que é muito atuante. E daí, com o tempo, eu me aposentei e pensei que tinha que fazer alguma coisa em prol da comunidade, né? E também para não ficar ocioso. E aí nós fundamos, com a ajuda do professor Dida, que todos vocês conhecem aí, que é um grande nome do esporte em Santa Maria, no Rio Grande do Sul todo, me ajudou a montar um projeto, e nós montamos esse projeto lá no Rio Grandense. E até porque está dentro de um bairro na Zona Norte, né, que é um bairro necessitado desse trabalho de prevenção. E a gente fundou uma associação Amigos do Rio Grandense, e com o projeto Rio Grandense Vai à Escola. E focamos o nosso trabalho na escola Perpétuo Socorro, que estava ali pertinho, né? E lá em cima, naquela escola que tem lá, que eu esqueci o nome. Érico lá Veríssimo. perto do quarto. Érico Veríssimo, exatamente. Érico Obrigado, Veríssimo. Rita. E mais algumas escolas ali, mais ou menos mais longe, mas a gurizada começou a vir, a garotada veio, usamos ali o quartel, né? E a sexta bateria, que já foi o RECMEC, né? O saudoso RECMEC, no nosso tempo de guri. E aí nos foi cedido o campo de futebol, e nós começamos ali um trabalho. Na realidade, nos primeiros momentos, tinha mais de 300 crianças, né, participando do projeto. Fiz uma parceria com o professor Antônio, lá da Educação Física, que nos cedeu os estagiários, e começou muito bem o nosso trabalho. E foi quase que um ano, assim, e a gente lapidando o pessoal, né, com esporte, futebol de campo e palestras educativas, e conseguimos, dali começou a se criar uma equipe de futebol. Os que tinham condições já passavam lá para o Guarani Atlântico, e o professor Lucas Fossati começou a montar uma equipe de futebol. Então, o que aconteceu? O pessoal que estava no Exército fazia de tudo para ir lá para
lá para o Guarani, né, para jogar na equipe e representar já a associação. E a coisa foi crescendo. Só que, nesse meio tempo, houve a greve, né, da universidade, que parou praticamente tudo, né, que a gente estava fazendo. Os estagiários ficaram um tempo ali comigo, mas a maioria era de fora da cidade, e quando fechou o restaurante universitário, entrou em greve, o pessoal teve que voltar para as cidades, né, porque a despesa era muita e eles não tinham aulas, né, tinham que foram embora. Isso aí durou bastante tempo. E aí nós resolvemos ficar só com a equipe que estava sendo montada e começou um trabalho de equipe ali. E a nossa equipe foi toda ela da cidade, começando a disputar o campeonato estadual sub-19 com o pessoal de 16, 17 anos, né? Então, uma diferença de idade meia grande. No começo, foi um ano, fomos mal, no segundo, mas no terceiro ano, quando começou a equiparar as idades, e aí a gente foi embora, né? Ficamos em terceiro no campeonato gaúcho, pessoal com 18, 17, contra jogadores de 19 anos, já formados. Alguns até tinham jogado nos times profissionais. E esse trabalho foi muito bom porque envolveu os pais, né? Os pais começaram a comparecer, a gente foi lá para o Rio Grandense porque parou o trabalho profissional e a gente começou a usar o estádio do Rio Grandense e começaram jogos ali e os pais nos procuravam agradecendo, mudou e a gente viu nitidamente, né, que mudou o comportamento daqueles garotos que chegaram ali, né, cada um tinha uma mania e daqui a pouco estavam disciplinados, obedecendo o horário, obedecendo regras, né. A gente fez algumas não, várias palestras, né? E eu acho que até a Patrícia foi lá, se não me engano, não me lembro se ela chegou aí, mas ela estava convidada. E a gente fez esse trabalho aí em cima disso aí. Mas antes, agora me recordei, a gente fez um trabalho lá no Montese, né, nesses mesmos moldes, lá, um plano piloto. E veio o pessoal ali da Redondeza. E aí a gente vê a carência que existe, né, desse tipo de trabalho, que é um trabalho que teria que ser feito pelo poder público, né? Até porque está escrito lá na Constituição que o Estado é responsável pelos seus cidadãos e tem que manter esses cidadãos ocupados e com a prática esportiva. E a gente vê que isso, na realidade, não acontece. O que acontece são associações, ONGs, né, que trabalham voluntariamente tentando fazer alguma coisa em prol da comunidade onde estão inseridas. E muitas vezes isso não tem nenhum tipo de fiscalização, o que é muito ruim, porque o trabalho com os menores ele envolve uma série de fatores, né? A Rita, que é a professora aí, que sabe, que milita, o Marcelo, que também, inclusive, já fez parte de equipes de associações, né, Marcelo, de futebol, foi presidente do Rio Grandense e tinha trabalho de base lá no teu tempo também. E a gente sabe que precisa ter gente qualificada para trabalhar com esse tipo nas idades que a gente se propõe, né? E essas idades são aquelas que precisam uma atenção muito especial, que estão totalmente vulneráveis, né? Muitas vezes os pais saem para trabalhar, muitas vezes não, ocorre quase sempre, né? 90% dos casos, os pais saem para trabalhar e deixam os filhos em casa, né? E esses garotos, esses meninos, meninas, eles têm uma parte na escola, mas tem uma parte em casa. E essa parte ela tem que ser ocupada com algum tipo de trabalho. E nada melhor que o esporte. Mas isso aí muitas vezes não ocorre. O que ocorre é que a criançada vai para a rua, né? E aí junta na esquina, junta num campinho, e se encontra daqui e dali e ficam completamente desgovernados. Né? E ocorre que há realmente um aliciamento, né, de facções criminosas, porque a mão de obra fácil, né, e barata para eles. Então, hoje, a grande preocupação que quem trabalha com educação e com segurança vê que tem que ser feito um trabalho forte lá no começo da vida da pessoa, né? Ela tem que sair, entrar na adolescência já com padrões morais fortes e bem estabelecidos, né? Bem consciente do que quer ser, do que tem que ser uma pessoa boa, né? Pois não, Tati?
Não, eu queria aproveitar, mas a Maria Rita quer falar, pode falar. Pode falar. Não, eu gostaria de colocar, pensando também nesse teu trabalho magnífico que tu fizeste, Sérgio, agora o Leonel entrou. Eu também tive uma participação muito linda, sabe, que me encheu de esperanças, depois que eu me aposentei no Estado, quando eu fui trabalhar no Pão dos Pobres, que eu fiquei ali quase 10 anos, trabalhando no apoio socioeducativo em meio aberto, e ali, então, nós tínhamos várias oficinas dedicadas para atender justamente estas crianças e adolescentes em situação de risco, né? E, na época, o padre Geuci, ele tinha uma predileção, ele se dedicava muito, principalmente, a filhos de pessoas que estavam em privação de liberdade. Então, eu trabalhei com muitos meninos, né? Tivemos muito sucesso, tivemos muitas dores, muitas lágrimas, perdemos alguns meninos, mas tivemos muito sucesso. E hoje eu me orgulho muito de vê-los bem aí pela vida, né? Exato, como Rita. cidadãos. Eu estou em contato com a maioria deles, né? E alguns já são pais, já constituíram famílias, né? E já tem filhos, aí me manda foto dos filhos pequenininhos, bebês, né? Então a gente fica muito orgulhoso de poder contribuir porque não precisa ser um atleta, ser profissional, ser jogador profissional, por exemplo, né? Eles têm uma base lá de disciplina, de educação, de sociabilidade, vai ser um cidadão de bem, né? Vai ser um cidadão que vai ser cumpridor dos seus deveres. E uma coisa que eu já conversei até contigo sobre isso, né? Nós estamos, a família brasileira, nossa família em si, marido e mulher, pai e mãe, está completamente arrasada, né? Hoje a gente vê aí meninas com 13, 14 anos já com um bebê na barriga e um na mão, e um no braço, né? E aí, às vezes, até um lá caminhando perto. Então, meninas que estão ainda na idade de brincar de boneco, já estão brincando com o filho. E isso aí é terrível para nós, porque o que vai acontecer? E às vezes é um de cada pai, né? O que acontece, né? Daqui a pouco essas meninas já aconteceu, já vi acontecer isso, e tu, Maria Rita, deve ter visto muito mais do que eu. As meninas se cansam dos filhos e largam, e abandonam mesmo, né? E fica a avó criando os filhos, né? Que elas criam, abandonam, vão embora, deixam com a avó, né? Deixam com a tia. Elas não têm maturidade suficiente para serem mães, né? E isso aí, daqui mais um tempo, já acontece, né? Vai se formando pessoas, crianças abandonadas e totalmente desprotegidas, né? Que não tem que tem que ter instruções, né? Tem que ter disciplina, tem que ter trabalhar em coletividade, tem que ter sociabilidade, tem que ser socializado. E isso não acontece, né? Às vezes, uma associação tipo essa nossa que a gente fez... Oi? Perdão, desculpa te cortar, mas a gente vai conversando e o tempo vai passando e a gente acaba... Depois a gente acaba extrapolando um pouquinho o tempo. A gente vai voltar já para falar do projeto social, porque quando a gente combinou entrar na live, a gente esperava que o Leonel conseguisse falar um pouquinho, que a gente acabou passando, né, a carroça na frente dos bois. Mas então eu passo a palavra para o Leonel. Está podendo falar, Leonel? Está desligado o seu microfone, Leonel. Tá, e agora? Agora sim, estamos te ouvindo. Boa noite a todos, né? É um privilégio poder estar com uma banca de pessoas que conhecem toda a realidade do problema nas periferias, né? Digo do município, do estado, do país e além das fronteiras, né? É muito gratificante e agradeço já pelo convite, Maria Rita. Acho que esse ano ele está propiciando esses debates, já que os outros anos a gente não tem essa oportunidade que a gente está tendo este ano, né? É de uma extrema importância e é um tema relevante porque ele faz parte do nosso dia a dia. Ele há muitos anos ele deveria ser debatido, mas infelizmente essa cultura de só se debater quando as coisas estão já de uma forma muito excessiva, mas acho que é muito oportuno esse tema nesse momento. Leonel,
Não tem problema pelo atraso, que bom que você conseguiu entrar. Mas me conta um pouco da tua vivência. Tu é líder comunitário na Nova Santa Marta, né? Às vezes as pessoas que moram no centro da cidade, elas falam assim, eu tenho medo porque o tráfico isso, porque a violência aquilo, etc. E na Nova Santa Marta, os trabalhadores têm que viver, as crianças têm que estudar, as crianças nascem e as pessoas morrem com o tráfico ao redor, mas tipo, faz parte da vivência normal. Eu queria saber como é que é a experiência, o que tem de mito que as pessoas pensam quando é fora da região da Zona Oeste, o que as pessoas pensam que está errado. Dá um panorama geral da vivência ali. Na realidade, eu já moro aqui há 28 anos, criei aqui 6 filhos, né? E graças a Deus todos eles estão encaminhados. Mas assim, a gente sofre muito o rótulo, e esse rótulo que a gente tem aqui, e teve muito mais forte, mas hoje ele é mais disfarçado, isso acompanha as comunidades há 500 anos, né? E todos nós, aqui que moramos, aqui nessa região, eu lembro que há 17 anos atrás eu fui entrevistado por uma jornalista e ela me disse o seguinte, logo após que aconteceu essa ocupação, aumentou na cidade os roubos, aumentou vários desmandos na cidade. E aí eu coloquei para ela, bom, aí há algumas incompetências, então, se as pessoas conseguem furtarem e atravessar Venâncio Aires, a BR, e vir para cá com esses furtos. Aí ela me disse assim, mas há uma queixa do município. E eu coloquei para ela, há uma queixa do município porque alguém está falhando e não somos nós que aumentamos isso. Nós, hoje, somos assim, responsáveis por a cidade ter o patamar que tem em várias ações, por exemplo, na construção civil, na indústria, na saúde. Hoje a gente pode ver assim, que dos anos para cá, nós somos hoje maiores do que 18, 19 cidades da região central. E a gente, no dia a dia, na prática, no dia a dia, acontece várias coisas, mas isso acontece em todos os lugares. Mas a questão cultural de algumas pessoas que têm uma intenção que precisam justificar o seu não cumprimento da sua tarefa, elas colocam isso. A gente já viu aqui vários levantamentos, já viu cadastro socioeconômico, a gente já acompanha há vários anos as pessoas colocarem um rótulo de região mais violenta, mas na realidade a gente vê que tem violência, assim como tem em todos os lugares. Mas a gente sabe que hoje, e o Sérgio conhece bem o Estado por dentro, sabe das deficiências, dos pequenos, dos espaços que o Estado, que o município e que o governo federal deixa de cumprir, e aí aparecem as pessoas, os oportunistas de plantão, e colocam um rótulo e vai as pessoas lá e aí pega. Então, 10 mentiras ditas se tornam uma verdade porque ela tem uma abertura na mídia, e aí cada um faz o seu papel, e aí a gente pegou esse rótulo, mas eu sempre tenho reafirmado que o dia a dia, as pessoas, elas têm a sua conduta. E eu já vi várias, nós tivemos cerca de vários meninos, meninas que se perderam, até por esse adiantamento das responsabilidades, né? Então, basicamente, para nós começar o debate, essa é a minha primeira contribuição. Exato, Leonel. Eu acho que o grande problema das pessoas é o preconceito, né? É discriminar a pessoa pela sua localização dentro de um espaço físico que é a cidade. Então, quando fala que é de determinado lugar, o pessoal já olha meio com desconfiança, e isso aí eu senti nesses projetos aí que eu tive, né? Que eu passei e conversei com os pequenos e também com os pais, né? E eles se acham assim meio que excluídos, e então por isso que o esporte
ele é um fator de inclusão, porque através dele, né, as pessoas que não têm acesso a muitas coisas não podem ter. E a gente pode ver, embora sejam a minorias no Brasil, os jogadores de futebol, né, que saem lá da periferia, saem da favela e se tornam cidadãos e pessoas de bem ricos, né, famosos. Claro que são poucos que alcançam isso. Não, mas a grande maioria fica pelo caminho. Mas os que conseguem, eles quebram esse paradigma, né? E aí são reverenciados, mas são reverenciados não porque vieram da periferia, mas porque tem dinheiro. E nós enquanto educadores, né? E tentando fazer essa inclusão, nós temos que nos mirar nesses exemplos que às vezes até não são bons exemplos, né, como pessoa, mas que são exemplos que saíram de uma situação de pobreza, de periferia, de pobreza. Outro dia eu olhei a história do Romário, né, que era muito pobre, um bairro pobre, e que venceu na vida. Então, serve de exemplo a história dele. Foi um lutador, ele quis e foi em frente e venceu, né? E a gente tem vários casos aí. Tem uma menina, Rafaela, que é lutadora, né? A judoca, aquela que saiu de uma comunidade muito violenta e foi medalha de ouro, né? Mas saiu de um projeto. Então a gente vê que os projetos eles andam, né? Mas não, Rita? Pois, Sérgio, aliado ao esporte, né, qualquer cultura, do modo geral, a arte também tem que ter a formação educativa, tem que passar pela escola, porque, de repente, o menino está só treinando, mas à medida que ele vai aumentando seus conhecimentos na escola, ele vai também se melhorando, se forjando melhor como um futuro profissional. E aí, então, Marcelo, eu fico pensando assim, Marcelo Bisogni, como é que fica, né, o futuro gestor? Como é que nós podemos, como é que se está pensando a segurança pública para Santa Maria? Que estratégias? A gente tem um exemplo do Serjão aí, nós temos o Leonel falando depois que vai voltar a conversar um pouco sobre as dores, os problemas que se encontram na periferia, e aí eu te coloco, Marcelo, que estratégias se está pensando para um futuro pré-candidato ao governo do município? Bom, primeiro eu quero te agradecer, professora Maria Rita Pi, mais uma vez por estar contigo. É um orgulho muito grande estarmos juntos te acompanhando, nossa pré-candidata a vereadora em Santa Maria. Simboliza também uma oxigenação, uma pessoa qualificada, com conhecimento, com experiência e muito preparada para desenvolver o papel de vereador em nosso município. Precisamos de pessoas assim, com esse comprometimento de transformarmos as pessoas e melhorarmos o nosso município. Quero agradecer a Tatiana aí, que a gente acompanhou por muito tempo também o seu trabalho profissional no jornalismo aqui em Santa Maria, hoje está em Brasília. Nosso amigo Leonel Pacheco, essa grande liderança comunitária, um cara guerreiro, um trabalhador, simboliza, né, aquelas pessoas de luta, de garra, determinação na nossa comunidade menos assistida em Santa Maria, e é um importante exemplo estar aqui conosco. E o Serjão, que é amigo de longa data, com um trabalho muito bem desenvolvido na nossa Polícia Federal, esse trabalho social que a gente acompanhou de perto lá no Rio Grandense, no Montese, também na Casa Dona Odete. O Sérgio é uma pessoa comprometida com as crianças, com essa transformação que a gente acompanha há bastante tempo. Eu parto do princípio que a nossa base, que as pessoas falam muito, né, às vezes colocam suas bandeiras, mas quando estão no poder eles não colocam em prática. Eles ficam só na bandeira e na teoria. E nós do PDT temos algo que é muito diferente dos demais. Principalmente quem já governou aqui, já esteve aqui, comandando a cidade, né, com algumas exceções que tiveram, sim, um olhar mais direcionado para a população mais humilde, mais carente aqui em Santa Maria, né, que o olhar tem que ser para todo o município, para todas as pessoas, mas nós temos que ter, sim, uma atenção especial a quem mais precisa da política. Então, nós temos a teoria da educação, mas nós temos a prática. Então, a nossa base de tudo é a educação, é a formação dos jovens, das crianças, melhoria, investimento nas escolas públicas, nos seus professores, na sua qualidade de relacionamento, no seu crescimento intelectual. Brizola sempre dizia, a educação não é um investimento para 4 anos,
né? Não é investimento para reeleger governador, reeleger um político, é um investimento para uma geração, vai escolher esses resultados lá pelo 16º, 17º, 18º ano dessa criança, desse adolescente. Então, é um trabalho a médio e longo prazo. Em Santa Maria, a gente tem acompanhado essa carência, iniciando pela educação. A gente, sim, teve um número de professores contratados, mas quem paga o salário dos professores é o Fundeb. Diga-se passagem, com uma grande atuação dos nossos parlamentares que representam nossas causas em Brasília, que lutaram muito para a aprovação do Fundeb, que hoje realmente teve um acréscimo e eu acredito que teremos bons resultados aí a médio e longo prazo nos investimentos. Mas o professor é pago pelo Fundeb. Então, nós temos que ter mais investimentos na educação. Hoje, aqui em Santa Maria, nós temos dificuldade nas creches. Nós ficamos no papel e na promessa aí de creches para o município, para atender os pais e mães, trabalhadores, trabalhadoras dos bairros, que possam deixar as suas crianças, né, para poder trabalhar. Nós temos essa carência. Nós não temos escola em tempo integral em Santa Maria. Uma escola em tempo integral em Santa Maria resolveria muitos problemas nas comunidades mais carentes. Seria um grande combate, sim, né, contra a violência. As crianças, a gente vai em alguns bairros e vilas de Santa Maria, tanto de manhã ou de tarde, conforme o horário da sua escola, elas estão expostas nas ruas, né, e ficam facilmente a visão, o olhar, né, infelizmente, da bandidagem, do tráfico de drogas em Santa Maria, que utilizam muito os adolescentes e as crianças. A prostituição infantil em Santa Maria aumentou muito, porque nós não temos essa política de atenção para com as escolas, para com as crianças, para com as famílias nos bairros da nossa comunidade. A área esportiva, cultural, de lazer não existe nas periferias. Eu faço uma pergunta hoje, qual é o espaço público que tem hoje para oferecer a cultura, ao lazer, à arte, ao esporte nos bairros de Santa Maria? Nós temos um CDM completamente abandonado, o Parque da Jockey Club, que estava iniciando um grande projeto, primeiro ato, né, que foi desse novo governo, foi retirado de lá a Guarda Municipal, que dava pelo menos aquela representação de segurança. Tínhamos lá já pracinhas de brinquedo, tínhamos uma pista que estava sendo feita, vários eventos que aconteciam no parque. É o coração da Zona Oeste. Hoje está abandonado, está tirado a criminalidade, a bandidagem, o tráfico de drogas, a desova de veículos, até de corpos que já aconteceram naquele local. Porque uma simples ação da prefeitura, que parecia ser simples, que era tirar de lá a Guarda Municipal, que tinha uma moradia lá, que tinha um trabalho que fazia lá, ela acabou transformando aquela área de lazer gigante, né, que está hoje entregue, infelizmente, à bandidagem em Santa Maria. O nosso Guarani Atlântico, que foi uma luta, um ginásio construído, veio um vendaval, sim, destruiu o telhado, destruiu a cobertura, mas há quanto tempo isso? Há quantos anos isso? Nós perdemos por completo um ginásio que foi construído com muito suor, com dinheiro público para atender a região norte de Santa Maria, o Oreco do jeito que está, nosso CDM completamente abandonado, nós não temos espaços públicos. Qual o espaço que tem hoje para a comunidade da Santa Marta? Qual área pública que tem para a prática do esporte, do lazer, do entretenimento? Então nós temos sim hoje uma visão de município que ela não é voltada para a periferia. Por exemplo, colocar em quinto plano as questões culturais do município, né? Nós não temos carnaval pela primeira vez na história de Santa Maria. Nos últimos 5 anos, a sociedade santamarense não teve a maior festa popular do mundo sendo realizada em nosso município. Foi colocado para quinto plano. Outros eventos que nós também defendemos, como a tertúlia que ocorreu ontem, mesmo com a pandemia, mas com bastante dinheiro público, tem que sair sim. Queremos que saia a tertúlia, queremos que saia a Feira do Livro, mas queremos que saia o carnaval também. Por que só o carnaval não saiu em Santa Maria nos últimos 5 anos? O que tem contra o povo do carnaval de Santa Maria? Contra o povão da cidade? Então essas coisas têm que ser debatidas. Isso tudo está dentro de um bojo que trata da segurança pública, sim, porque tem uma discriminação hoje no nosso país. Nós vivemos, sim, numa sociedade que ela é discriminatória, ela enxerga as pessoas pela sua idade, pela sua cor na pele, ela enxerga pelo tamanho, pelo peso. Nós vivemos, sim, numa sociedade hoje que tem que ser enfrentada. Como é que muda isso? Pela educação. Uma nova concepção, uma nova cultura no nosso município. A Gare, há poucos dias, ela foi entregue praticamente à iniciativa privada. Para alguns, não para a sociedade. Nós não ouvimos o Conselho Municipal de Cultura do município. A Gare é um patrimônio nosso, é do povo brasileiro. Ela pode até ter um grande projeto, pode até ser feita uma parceria com a iniciativa privada,
mas que passe pelo Conselho da Cultura e que esteja lá privilegiado as ações culturais da sociedade representada de todas as formas em Santa Maria. Melhorias, investimentos naquele local, todos nós queremos. O município não tem condições, vai buscar parceiros, sim, mas para atender qual projeto? Nós tivemos alguns projetos esse ano lá na GAR e o ano passado que foram barrados, foram proibidos de serem realizados lá dentro, sendo que é um espaço público. Então a discussão é muito profunda, ela é muito maior e nós temos que fazer esse enfrentamento. A nossa base, o nosso planejamento, nossa pré-campanha, a gente tem debatido muito isso. A nossa base, sim, é um investimento muito forte na questão educacional em Santa Maria. Nós temos que reorganizarmos o nosso município. Nós temos hoje, poucos sabem disso, por ano, gasto pela atual administração, tanto pelo prefeito Poçobon, como o vice-prefeito Sérgio Sequim, os dois foram eleitos juntos, os dois têm um mandato em Santa Maria, não existe descolamento disso. Hoje eu vejo algumas pessoas falando somente do prefeito, não, o prefeito Poçobon e o prefeito Sequim são um só. A campanha deles foi a vencedora com uma série de promessas. Nós temos que entender isso. Então, os dois são um. E o atual vice-prefeito está na vice-prefeitura de Santa Maria nos últimos 30 anos. Então, nós temos que ter essa discussão, sim, séria, de respeito. Eu tenho uma amizade muito profunda com o Sequim, com o Poçobon, uma relação extremamente cordial, de lealdade. Agora, politicamente, eu tenho minhas posições. Eu tenho meu pensamento de sociedade e não compactuo com o que está hoje posto em Santa Maria. Não compactuo. Não teve um olhar para a população mais carente, população mais humilde, não tem um olhar para a cultura popular do nosso município. Elas estão completamente esquecidas, escanteadas. As escolas municipais, hoje em Santa Maria, têm muitas carências. A maioria das pessoas que estão aqui, professora Maria Rita, você sabia que hoje a maioria das escolas em Santa Maria não tem escritura dos terrenos, não teve desmembramento, não foi escrituradas, elas não podem receber recurso público estadual e federal porque elas não têm escritura, elas não têm papel, elas não existem de direito, só existem de fato. E aí nós temos um governo que nos últimos 4 anos coloca 400 mil reais por mês comprando vaga para escola privada. Vaga que seria para investimento na área pública. Quantas salas de aulas ampliadas poderiam ser feitas? Quantas quadras de recreações dentro dessas escolas municipais? Quantas escolas poderiam, com esse recurso, terem resolvido seus problemas em termos escriturais, de fato e de direito? Não aconteceu. Nós gastamos hoje, por mês, 400 mil reais comprando vaga para bolsas em escolas particulares, com o dinheiro público do município. Então, é uma discussão que tem que ser feita. As pessoas têm que entenderem. Não adianta nós passarmos... Eu tenho olhado recortes de jornal, eu tenho pesquisado em Facebook, fazem 3 anos e meio que eu vejo nas redes sociais, vejo no WhatsApp da Rádio Menguí, da Rádio Gaúcha em Santa Maria, no Diário de Santa Maria, nos Facebook, de norte a sul de Santa Maria, de leste a oeste, as pessoas não tendo mais paciência com tudo que vem ocorrendo nesses últimos 3 anos e 8 meses em Santa Maria. As pessoas completamente indignadas com a atual administração. Então, o momento de fazermos a mudança, estamos numa pré-campanha, ele está se aproximando. Não adianta ficar fazendo artigo em jornal, mandando WhatsApp, desabafo em Facebook, e nós continuarmos como estamos há 30 anos com as mesmas pessoas governando Santa Maria. Então, essa é uma discussão profunda, é uma discussão que nós temos que fazer olho no olho, com respeito às pessoas, sim, nunca no campo pessoal, apenas o nosso ponto de vista. A política que está hoje imposta em Santa Maria, eu discordo radicalmente. Eu sou completamente contrário. E vejo mais, através da cultura popular, dos eventos que Santa Maria precisa, o resgate, por exemplo, do carnaval e de muitas outras questões sociais, nós teremos, sim, um aquecimento da economia municipal, um aquecimento de novos empregos, porque a segurança hoje está intitulada dessa forma. O desemprego em Santa Maria está muito grande, nós teremos as consequências daqui uns dias, para o ano que vem ainda mais. Ano que vem Santa Maria não terá 200 milhões do seu orçamento, já foi para a Câmara, é menos 200 milhões no ano que vem no orçamento de Santa Maria. Como enfrentar isso? Nós temos que enfrentar. E isso vai bater de frente com a questão da segurança pública. Então nós temos que valorizar muito uma grande transformação de cultura, de investimento na educação e resgate do campo popular em Santa Maria. Isso precisa ser feito de forma urgente. Obrigada, Marcela. Eu vou passar um pouquinho aqui das mensagens das pessoas que estão assistindo a nossa live. A Pati Pi falou que trabalha com pessoas privadas de liberdade e percebe que falta oportunidades mesmo para eles, né? Faltou políticas públicas, faltou projetos sociais. Não podemos aceitar a criação de mais vagas nas cadeias. Precisamos
exigir investimentos na educação. Aqui no Jardim Berlese não temos assistência, diz a Elisa Bortoli. A Marta de Lima, políticas públicas descentralizadas de cultura é uma forma de gestão pública municipal, praticar a inclusão. Até eu tinha pensado numa pergunta nesse sentido. O Leonel comentou que há muito estigma em cima das pessoas que moram nas periferias, especialmente na Zona Oeste, porque existe uma criminalidade maior. Quer dizer, criminalidade maior, acho que não posso dizer isso, mas o número mais alto de homicídios acontece na Zona Oeste, então existe um estigma que acaba pegando todos os moradores. E agora o Marcelo mencionou, e como o Sérgio tinha mencionado antes, o Marcelo mencionou que não tem um parque em funcionamento ou uma ferramenta, um instrumento de lazer nas periferias. Aí, quando o jovem, a pessoa da periferia, a família da periferia, consegue sair de casa para aproveitar as coisas que só acontecem no centro, porque a nossa cultura e o esporte, nada é descentralizado em Santa Maria, as pessoas que moram na cidade e que querem uma viatura em cada esquina, elas ficam com medo. E a gente não pode julgar as pessoas por elas terem medo, porque a gente está sendo bombardeado com notícias ruins o tempo inteiro, e a gente acaba se envolvendo nessa aura de medo, de temor. Aí a gente já sabe que a Brigada Militar vai ter que, uma vez por ano, pelo menos, desloca efetivo para outra cidade, porque precisa de mais, porque a gente vai ficar desguarnecido, e a Guarda Civil fez alguma coisa que as pessoas não sentem tanta confiança. Eu queria que vocês passassem, se fosse possível, um panorama, o que vocês diagnosticam na cidade de Santa Maria, qual é a sensação popular, né, das pessoas da cidade a respeito da segurança pública? Na realidade, posso falar, né? Claro. Na realidade, pessoal, o esporte em Santa Maria, ele acontece sim, mas acontece através do quê? De associações. Hoje nós temos aí um campeonato de veterano, que o Leonel joga aí, até acho que fomos companheiros algumas vezes, de futebol. É um campeonato que é regido por uma associação de veteranos. Nós temos um campeonato da cidade, um campeonato amador, que envolve muitos jogadores, muitos dirigentes, que é organizado pela Liga, né, de Futebol Amador. E nós temos uma associação de vôlei, né, que compete em nome de Santa Maria, mas é uma associação, uma entidade particular, né, uma entidade formada ali por pessoas, pais, né, e jogadores. Nós temos campeonatos aí de bocha, bolão. Mas no caso, desculpa, Sérgio, no caso que eu estava comentando das pessoas irem para o centro para fazer alguma coisa, é tipo o evento, a feirinha, sim, a diversão, que não é um projeto social ou que não é uma atividade esportiva, porque as práticas esportivas são esses eventos sociais, eles ocorrem no centro, né? Até tu falaste aí da tertúlia, né? De Feira do Livro, então os espaços, né, nas comunidades, eles não são ocupados pelo poder público, né? Não existe também locais nas comunidades, o Leonel sabe bem disso, para que a gente se desenvolva algum tipo de projetos lá, né? Algum tipo de até os campos, né, de futebol, os campinhos que tinham aí hoje foram tomados pela construção civil, né? Então aqueles campinhos que a gente se criou ali no Itararé, no Perpétuo Socorro, lá na Zona Norte, estão desaparecendo, né? Então, fica difícil. Então, hoje, quem quer praticar esporte tem que pagar, tem que vir para o centro, exatamente, né? Os ginásios são alugados pelas associações que cobram, para que o pai coloque o filho lá para praticar esporte. E eu acho que, eu vi o Marinaldo postando ali dos espaços públicos, né, para a prática de esporte, e nós não temos isso, o Marcelo colocou muito bem. O que é que nós temos aí? O Farrezão lá, sucateado, que até há pouco tempo estava interditado, né? O Corinthians, que é particular, que também tem um lado interditado, e o Oreco lá, que acho que funciona, né? Na Santa Marta, e a gente conta nos dedos aí, espaço, por exemplo, assim, para lazer, para caminhada, né? Nós temos um ou dois, nós temos o Parque Itaimbé totalmente sucateado e altamente perigoso. Depois das 5, 6 horas ali, é quase que impossível, as mulheres principalmente, passarem por ali, estão sendo arriscadas todo tipo de manifestações, daquele um pessoal que fica ali, né,
consumindo droga em céu aberto e ninguém toma providência. Os moradores, eu tenho amigos que moram ali, já cansaram de chamar os órgãos públicos aí, o pessoal vai, chega a polícia, eles vão embora, daqui a pouco estão de volta. Então, é assim, é um lugar super perigoso em determinado horário, e aqui seria um local que o povo poderia ir, até porque o piso ali está quase que intransitável, né? Então, quer acho que está acrescentar faltando alguma coisa, Maria Rita? Levantou a mão. Não, sim, na mesma linha do Sérgio, né, que ele está colocando, existem esses locais que precisam de segurança, Marcelo, né? Bom, e essa segurança, de repente, o próprio gestor não se dá conta. A professora ali acabou de colocar, Andréa Schorne, a escola Sérgio Lopes é destaque nos jogos da GESMA, mas ela não tem... Se não fossem os professores, essas crianças não poderão participar, porque não tem bola, não tem rede, não tem material, não tem uniforme. Então, cabe à escola fazer campanhas entre o empresariado local para suprir essa necessidade. Então, a falta de visibilidade, né? A falta de dar valor para aquilo que se está fazendo, que é para o futuro, não é mesmo, Leonel, que apontou a mão aí? Eu quero me manifestar da seguinte forma, eu penso assim, ó, que nós aqui da região oeste, especificamente da Nova Santa Marta, se nós tivéssemos ficado esperando o poder público, nós estaria lá atrás, 12, 13, 15 anos atrás. Mas aqui tem uma cultura da comunidade, das pessoas, mesmo com suas divergências, as pessoas se juntam e vão atrás e vão cobrar do poder público. Eu até percebo assim que nos últimos anos a gente tem andado meio atarefado e a gente perdeu esse foco. Mas a gente sabe dos recursos que aqui foram aportados, não pelo município, o município tenta colocar isso, mas assim, ó, a comunidade saiu daqui, foi para Porto Alegre, com 5 ônibus, cobrou do governo na época, conseguiu a área passar para o município e conseguiu o recurso no governo federal. Então, assim, ó, isso sempre nos foi... nós tivemos como horizonte que não adianta nós ser torcedor de um time, nós não podemos ser torcedor, nós temos que ser o protagonista, nós temos que ser o jogador. Então, assim, ó, eu acho e vejo que está faltando nessa cidade as comunidades chegar no poder público e fazer essa cobrança. Porque, assim, ó, eu imagino que um candidato a prefeito, um candidato a governador ou presidente, ele tem que pensar na cidade, especificamente o prefeito, ele tem que pensar na cidade para 20 anos. Ele não pode ficar refém de 4 em 4 anos ele pensar em ter a sua reeleição. Eu tenho muito vivo isso na minha memória. Eu lembro em 2004, 2005, eu coordenei um projeto aqui na Escola Marista, que era um projeto do Estado, que era o coletivo de trabalho. A Maria Rita mesmo foi uma das que nos contribuiu muito aqui, que tinha 120 famílias, sendo que 80 eram mulheres de presidiário e 20 eram presidiários. E aí, por exemplo, assim, ó, eu sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação acadêmica, eu consegui, fui lá, trabalhei 1 ano e 4 meses, saí vivo, não tive nenhuma lesão, e até hoje tem resultados aqui pela comunidade. Então, por exemplo, isso para mim, que não tinha experiência na época, e que foi uma faculdade, foi um aprendizado, eu creio que, por exemplo, o poder público, ele não pode ser visto como um poder público para dar lucro, ele tem que investir o que ele tem de investimento, o que a sociedade bota nele. E aí, assim, eu vejo, e muitas pessoas reclamam, por que só a região oeste, por que a Nova Santa Marta em específico? Mas aqui, com todas as divergências, com todas as dificuldades de entendimento entre as pessoas, na hora do vamos ver, a gente consegue se organizar e consegue fazer a cobrança no Estado. E também vejo o seguinte, as limitações que é dita pelo poder público em relação à segurança, a segurança ela não pode ser pensada só para ir juntar cadáver, para ir fotografar.
A segurança tem que ser pensada antes disso, antes desse problema. Ela não pode ficar secando gelo. Assim como o governador, como o prefeito, ele não pode só atacar o problema depois que aconteceu, depois que está lá a pessoa esticada. Isso é que tem acontecido nos últimos 30 anos no Estado, no país. E, por exemplo, a gente percebe algumas questões novas hoje, por exemplo, assim, Santa Catarina, por exemplo, as cidades digitais, ela tem todas as tecnologias, tem recursos. Vejo os administradores públicos do município, nos últimos 30 anos que eu moro aqui, eles só atacam o problema quando bateu na porta, quando já passou o problema. Eles não estão se planejando para resolver antes. E eu, como adotei Santa Maria, quero contribuir, acho que é importante isso, de nós ter esse debate muito grande. Tenho dito para os moradores da Nova Santa Marta e de outras regiões que nós não podemos ser torcedor. O torcedor só fica na arquibancada. Nós temos que ser o jogador que vai lá, que mesmo com suas deficiências de entendimento, ele tem que contribuir. E para isso, não é? Eu vejo aqui que tem dois jornalistas, tem o Sérgio, que é um servidor público, a Maria Rita, eu consigo mensurar os limites de cada um de nós, e o meu. Então, assim, para nós precisamos que as pessoas contribuem e tenham a sua posição, de estar sempre analisando que não é que nós vamos escolher as pessoas porque são nossas amigas. Nós temos que entender que temos que escolher as pessoas certas porque elas vão representar um projeto maior para todos nós, não só para mim. Então, por isso que eu tenho essa conclamação, eu chamo as pessoas, digo isso, e acho que assim, a segurança pública tem jeito sim, mas aonde cada um faça o seu papel, não misture as coisas, porque eu vejo assim, estatística dizendo, olha, parou de acontecer isso, não está acontecendo, parece que resolveu o problema. O problema só é jogado para ali para mostrar números. E se a gente for ver os números, quando eles desaparecem daqui, eles vão para outra região, vão para outro setor, e as coisas continuam. E as pessoas voltam estão aí, né? Então, para a contribuição é isso, né, Marcelo? O Leonel, o Augusto Panzenhagen mandou uma mensagem aqui. Ele disse que está há mais de 10 anos trabalhando voluntariamente com crianças e adolescentes no meio esportivo de inclusão e nunca tive apoio por parte do poder público. Nenhuma quadra ou campo de futebol tinha. Ele diz, esperamos que você, Marcelo, nos dê esse suporte. Aí o Adriano ainda fala, Santa Maria deve ser uma cidade para todos. Marionaldo fala, espaços na cidade não tem, o Parque da Cidade é o campo da UFSM, verdade, né? As famílias se mudam para Camobi nos finais de semana. O João Rolim diz, tratamos em relação à segurança, tratamos a consequência, porque a causa foi a desestruturação da família. Sem voltar a investir em educação, adeus segurança. Aí a Maria Rita leu, deixa eu ver aqui mais... O Antônio Fortes fala da Raquel, lá, interessante. Né, em torno da barragem, adequações nas praças públicas. Parece que tudo demanda um investimento muito grande, e esse tipo de investimento parece que nunca é prioridade. Honestamente, eu tenho a impressão que em Santa Maria é um eterno tapa-buracos, que está sempre se recapeando uma rua, porque o importante é recapear a rua. Não tem, por exemplo, até a professora Andréa Schorn falou, na Vila Renascença não tem um posto de saúde, as crianças invadem no final de semana, invadem as dependências da escola para poder jogar, porque é a área de lazer que existe. Então, a gente até deposita muito na educação, a esperança de que a violência caia, né? Porque em muitas situações as crianças estão vulneráveis, os pais não têm uma creche para deixar as crianças não têm alternativas, e parece que o município precisaria achar uma forma de conseguir fazer esse investimento, investir na periferia, e não apenas no centro da cidade. Queria que vocês comentassem. Na verdade, Tati, aproveitando agora para pegar esse gancho, o Marionaldo antecipou, estava pedindo uma palavra para falar sobre isso. Hoje, o único espaço público que nós temos realmente que está aberto para a sociedade santamariense é o campus do FSM. E lá não é só o espaço,
Lá hoje tem várias modalidades que estão transformando a vida de milhares de jovens e adolescentes em Santa Maria, com vários projetos que o FSM tem desenvolvido, projetos de ponta no atletismo, no rugby, no futebol americano, no futsal. A universidade hoje tem uma equipe de futsal na Série Ouro do nosso cenário estadual, né, e outros tantos importantes projetos. Então, a universidade tem sido hoje, ela que é tão atacada, né, por vezes aí, de forma injusta, ela tem sido hoje o principal espaço público para a juventude de Santa Maria, inclusive para a cultura, para o lazer e para a arte, né, aos finais de semana. A universidade tem nos proporcionado. O Parque Taimbé está intransitável, à noite tu não tens como passar ali, que tu és assaltado, sem contar os buracos e as crateras que abriram ali, que estão comprometendo parte do Parque Taimbé, a concha acústica completamente abandonada, né, que sempre foi uma referência da música, da cultura, de todos os gêneros musicais e gostos de Santa Maria, ela não tem. Os skatistas não têm um espaço para praticar o seu esporte em Santa Maria, eles andam no meio da rua, nas calçadas, né? E aí tem algumas questões, mas tira-se dinheiro da onde? Se o poder público sabe que hoje as dificuldades financeiras são imensas. Porque eu tenho trabalhado na seguinte questão, professora Maria Rita, nossa qualificadíssima pré-candidata a vereadora em Santa Maria. Nós temos trabalhado os problemas que o município tem, a maioria nós já sabemos. O que a sociedade espera de nós, que estamos aqui numa pré-campanha, quais são as soluções? Como eu disse, lamuriarmos, ficarmos apontando problemas, mas nós temos que apontarmos soluções. Dificuldade para investimento existe? Sim, existem. Agora, tem algumas questões que nós temos que estarmos atentos. Nós temos uma equipe que está trabalhando no nosso programa de governo. Por exemplo, todos os finais de ano, se nós formos ao orçamento da União e procurarmos em cada ministério, vocês podem acompanhar milhares e milhares de reais retornam aos ministérios porque falta de projetos dos municípios e estados na busca de recursos. O que nós temos que ter no primeiro momento em Santa Maria e uma nova era, que a gente possa realmente dar uma oportunidade a uma nova geração com experiência. Não é renovação, é uma nova geração com experiência pública de gestão para trabalhar de forma correta. Nós temos aqui várias universidades. Nós temos o FSM sempre de portas abertas. Nesse período agora, todo mundo fala em fazer parceria com a FSM. Depois que assume o poder, eles esquecem a Universidade Federal de Santa Maria. Pelo contrário, ainda se colocam de posição contrária ao que acontece na FSM, né? Quando estão em alguns certos eventos que a nossa universidade é atacada e todo mundo está na volta ainda aplaudindo. Não tem uma voz para dizer alto lá que a universidade é nossa e é do povo. Isso aconteceu em Santa Maria, né? Nós não esquecemos disso, né? Mas nós temos que ter, primeiro, uma equipe qualificada que saiba montar bons projetos e captar recursos em Brasília. Dinheiro tem, sim, em todos os ministérios do governo federal. Todos os anos são devolvidos para o Caixa Único da União por falta de projetos. Segundo lugar, nós temos acompanhado a tal da novela do Calçadão, que foi vendida, revendida, foi aquecida, requentada, já está até passando do ponto, achatorrou. Agora parece voltar a tal da obra do Calçadão, né? Estamos bem próximos de decisões em Santa Maria, então as coisas às vezes começam a acontecer agora. Elas acontecem nesse período. Mas ali o que é aquela obra? É uma contrapartida de uma empresa que foi beneficiada com isenções e também uma contrapartida porque o município abriu as portas para que houvesse um investimento. Tranquilo, não tem problema nenhum, defendemos isso também. Mas por que colocar só no Calçadão? Será que essa empresa que está chegando a Santa Maria, ela não poderia pegar esse investimento e aplicar na cultura, no esporte, na periferia, que não tem um centavo de apoio, como a professora falou agora há pouco na Escola Sérgio Lopes? O Praça Nova, que chegou em Santa Maria, está do lado da Renascença, teve contrapartida. Será que a contrapartida correta não seria eu reunir a comunidade e lá colocar, quem sabe, implementar um posto de saúde naquela região, que não tem para atender, que não tem uma praça de lazer? Então, assim, não existe, às vezes, a falta de recursos. É o olhar do gestor. Porque as pessoas escolhem o seu governante. E elas esquecem que no momento que elas escolhem o governante, elas dão o poder da caneta para uma pessoa. Porque é assim que funciona o sistema democrático que nós defendemos, mas o sistema é assim. O prefeito, se ele não ouvir a sociedade, não tiver uma boa equipe, ele poderá tomar suas decisões, ele vai fazer as suas escolhas. Então, a população escolhe o prefeito. E o prefeito faz as suas escolhas. E as escolhas que a gente tem acompanhado em Santa Maria nos últimos anos não é para a periferia, não é para o povo, não é para a cultura popular, não é para o esporte. São outras escolhas.
Agora há pouco a Tati falou da questão da buraqueira. Nós estamos tendo aí, estamos acompanhando, eu já estou concluindo, Pacheco, para te passar, nós estamos acompanhando várias ruas de Santa Maria que estão sendo recuperadas. Aonde? No centro. Eles estão tirando o asfalto e colocando asfalto novo em cima. Nós pegamos hoje aí mais de 700 linhas de ônibus Santa Maria que estão intrafegáveis. Não chega um centavo na periferia para arrumar pelo menos as ruas onde passa o ônibus. Para quem? Os trabalhadores que não têm um carro, que precisam daquele transporte para trabalhar e para viver. Lá na Santa Marta tem uma discriminação, sim, na Nova Santa Marta. Por que não tem uma agência lotérica na Santa Marta, Nova Santa Marta? Por que não tem? Isso é muito público e notório da discriminação com aquela comunidade. Por que não tem uma agência lotérica? Por que o trabalhador, a trabalhadora, o cadeirante, a pessoa de idade na Santa Marta, tem que vir ao centro para pagar uma conta de água de luz? Então, são algumas questões que está assim no olhar do poder público, que, como eu disse no início, educar e mudar a cultura e a concepção de Santa Maria, que do jeito que está, a periferia está em quinto plano. Me diz uma coisa, Marcelo, como é que os vereadores podem ajudar a prefeitura? Claro que a gente tem sempre aquelas questões, de repente, do prefeito ser de uma tendência política e o vereador ser de outra. Mas como o vereador pode ajudar na concretização de um projeto? Como agora diz a Raquel aqui, ela pergunta se ações de transdisciplinariedade dentro da segurança pública, com educação, com assistência social, como é que os vereadores podem ajudar o executivo? Em primeiro lugar, acho que nós temos que ter um poder maior de fiscalização. Poder maior de fiscalização. Muitas coisas que nós tratamos agora aqui, eles estão passando, né, não digo desapercebido, mas tem que ter um poder maior de fiscalização. Nós temos que aprofundar o rigor da fiscalização, seja quem for que esteja no poder. Tu pode até ter teu alinhamento político, partidário, mas público é público, público é de todos. Se está errado, independente de quem esteja lá no comando. Outra questão é o vereador trabalhar mais a mobilização da sociedade. Tudo isso que nós falamos, né, passou ao olho nu por Santa Maria. Essas vindas dessas empresas para cá, aonde foi discutido, quem discutiu que a contrapartida da van tinha que ser por lá das vovozinhas? Eu não estou nem discutindo se está certo ou está errado, vamos deixar bem claro. Mas quem é que decidiu que a contrapartida da van teria que ser por lá das vovozinhas? Foi discutido com quem? Passou pela Câmara? Tem um conselho gestor no município? Tem um conselho popular para nós indicarmos, será que era ali realmente o local? Lá tem uma sindicância que está em aberto há bastante tempo. Lá tem uma prestação de contas que não foi concluída há bastante tempo. Tem discussões na justiça. Será que ali seria o melhor local para aplicar a contrapartida da van que veio para Santa Maria? Estou citando uma, que foi uma importante contrapartida. Então, recursos, eles existem, eles chegam ao município a todo momento, a toda hora. Mas onde é que está o olhar do governante para aplicar realmente para quem precisa? Eu tenho acompanhado esse trabalho, tenho visto de perto, tenho buscado todas as informações de várias empresas que chegaram a Santa Maria e as contrapartidas não chegam na periferia, não chegam para quem mais precisa. Nós continuamos com atendimento nos postos de saúde de fichinha de papel às 5 da manhã, nós não temos um agendamento eletrônico que foi prometido. Hoje as pessoas estão pegando o histórico escolar, por exemplo, os nossos pré-candidatos aí, tem que pedir nas escolas, esperar o papel daqui 4, 5 dias. Não tem um sistema online para a pessoa pegar um histórico escolar, um simples documento. Um alvará leva quanto tempo em Santa Maria para a pessoa abrir uma empresa? Então, assim, ó, nós temos que realmente mudarmos essa cultura do município, termos um novo olhar, uma gestão moderna, plena, eficácia, uma cidade digital. É um absurdo Santa Maria, com a FSM que tem aqui dentro. Hoje está mais atrasada. O retrocesso aqui em Santa Maria, em termos de tecnologia, é algo absurdo. Nós pegamos cidades aqui da região, nós vamos a Santiago e São Gabriel, as pessoas marcam uma consulta médica pelo celular, marcam pelo computador. Nós aqui temos que amanhã, terça-feira, às 5h30 da manhã, cheguem na frente dos postos de saúde, vocês vão ver filas e filas com esse frio para pegar um papelzinho e para ser atendido até às 10 da manhã, que às 10 horas os médicos se recolhem e vão para os consultórios e não cumprem seus horários. E onde é que está a fiscalização? Onde é que está o poder público aí? Então essa é a grande mudança, é uma transformação de mentalidade com qualificação, tecnologia, modernidade e vontade de resolver os problemas. Maria Rita está muito quieta. Não, o Leonel, eu estou assim encantada e o Leonel queria falar, mas antes de passar para o Leonel, o que eu gostaria de colocar também, pessoal, é sobre a indústria do medo, essa indústria do medo que alimenta
A intolerância alimenta o ódio e ao mesmo tempo, ela alimenta a circulação de capital, porque eu estou com medo, eu preciso de carro blindado, eu preciso de cerca eletrônica, eu preciso de vigilante, eu preciso, sabe? Então, eu gostaria de ver, eu preciso de cerca, como é que vai ser essa visão na prefeitura, né? Como é que eu vou separar, né, o que posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é ideológico, o que é estigmatizante, como o Leonel colocou, porque a população preta, a população pobre já traz o estigma, né? Nós já trazemos um estigma. Aí as pessoas nos veem no centro. A Tatiana fez uma pergunta anterior sobre como é que circula mais ou menos a questão da segurança do centro. As pessoas, quando veem uma pessoa negra, eles trocam de calçada, eles seguram a bolsa. Tu entra no supermercado, o vigilante está atrás de ti o tempo todo te cuidando. É sobre isso que eu queria encerrar minha participação por aqui. Na realidade, Rita, isso aí não vai mudar assim de uma hora para outra. Isso aí vai ter que ser feito um trabalho lá na base, na infância dessa geração que está vindo aí, porque os que estão aqui agora não tem como mudar a mentalidade, né? Isso aí já está enraizado. Esse estigma do racismo, ele já vem de décadas, séculos, né? Um século todo de escravidão, e não vai mudar de uma hora para outra. Então, o que tem que ser feito é um trabalho na base. E outra coisa, o Marcelo falou nas escolas, as escolas, claro, as escolas estão bem, eu acho que o ensinamento está sendo passado, conhecimento. A escola não vai fazer milagre, os professores não vão fazer milagre e fazer sair da escola um cidadão, vai ser um cidadão de bem, mas não vai sair um cidadão com conhecimento e com educação, não com sociabilidade. Não, isso aí não. Isso aí é um trabalho que alguém, no poder público, vai ter que, numa hora de governo, vai ter que assumir. Porque agora não existe isso. Quem está fazendo esse trabalho são as associações, são as comunidades, tipo da do Leonel, está trabalhando socialização. Isso aí não existe em Santa Maria, e olha, eu não sei se existe no nosso estado isso. E uma coisa que o Marcelo, como futuro gestor, eu vou te colocar isso, e tu vai pensar bem sobre isso, nós temos que trabalhar o horário inverso da escola, que é onde o adolescente, o menor, ele fica abandonado, ele fica tirado nas ruas, fica nas esquinas. E, infelizmente, hoje, uma coisa que não tinha mais voltou, são as crianças nas sinaleiras pedindo dinheiro. Isso aí vamos dizer assim, um alvo fácil para traficantes, para pedófilos. Outro dia eu estava vendo um crime aí de um pedófilo que aliciava os meninos e as meninas nas sinaleiras, lá em Canoa, sei lá, o Gravata, tem um ali na Grande Porto Alegre. E a gente está vendo agora em Santa Maria isso aí. A gente passa nas sinaleiras aí, nas ruas movimentadas da nossa cidade, são 3, 4, 5 crianças ali pedindo dinheiro. E com esses frios aí, eles estão muito mal vestidos, né, passando frio, mas estão ali porque sempre tem alguém que dá uma moeda. Isso aí não pode acontecer na nossa cidade. E isso aí é um trabalho de assistência, né? Então, o gestor, o próximo, né, porque agora não vai dar mais tempo, vai ter que ter uma política pública para isso aí. Vai ter que pegar lá um trabalho no horário inverso da escola e manter essas crianças ocupadas. Claro que isso aí também, Marcelo, pode haver parcerias, né, com essas entidades que já estão formadas, né, mas que agem por conta da necessidade das suas comunidades. E eu acho que tem que ter uma fiscalização central, né, ajudando, inclusive, tem o professor que falou lá do Sérgio Lopes, que a escola não tem material escolar, não tem bola, não tem camiseta, não tem nada. Eu acho que aí tem o GESMA aí, que é um evento muito legal, né? Mas que também as escolas se preparam só em cima dos jogos, né? E esse trabalho devia ser contínuo, levar as crianças para lá e haver treinamentos nas diversas modalidades, mas com estrutura física, né? Para que ocorra, porque é um chamativo tu chegar no colégio, tem uma bola nova, tem um terno de camisa, tem uma bola de vôlei, tem uma rede para jogar vôlei, que é uma dificuldade hoje nas escolas,
né? Então, eu acho assim, ó, que o futuro gestor ele vai ter que começar a pensar seriamente nisso, e se isso, eu acho que é essencial isso, né? Para que se previna a violência, ela tem que ter um trabalho de prevenção, porque daqui para frente as coisas só vão piorar, porque o índice de desemprego é alarmante hoje em nossa cidade, nosso estado e nosso país. E a fome está chegando, pessoal. O pessoal que estava lá se contentando em comer 1 quilo de arroz e açúcar não vai ter mais. Eles vão sair e vão atrás de coisas, né? A fome a gente vê aí que o homem sempre lutou pela alimentação. Lá dos tempos primórdios das cavernas, saiu arriscando a vida para caçar. E depois continuou isso aí na Idade Média e chegou até nós, né? Hoje, se as pessoas não tiverem um dinheirinho para comprar no supermercado, as coisas vão acontecer de um modo diferente, né? Então, é uma preocupação muito grande o que fazer depois da pandemia para coibir a violência. Ela tem que ser trabalhada lá na base infantil. Aqui tem mais comentários aqui do pessoal que está nos assistindo, falando a respeito também da questão do financiamento desses projetos e da vontade política de fazê-los acontecer, né? A Cassiana Marques da Silva diz: quando se tem um projeto, dificilmente o poder público acolhe. Temos um exemplo claro com a Vila Brasil em parceria com a FSM. Estamos até hoje esperando a agenda com o prefeito. A Marta de Lima diz: exatamente, Marcelo, os recursos são pessimamente administrados e muitas vezes são devolvidos por falta de conhecimento da equipe gestora. E ainda fala: a comunidade nunca é ouvida, as soluções vêm de cima para baixo. Deixa eu ver. O Jorge Trindade Soares diz: um vereador, além de fiscalizador e mobilizador, tem que buscar recursos, e aí a aplicabilidade dos recursos, depois de uma luta, onde estão um exemplo é o Complexo Guarani Atlântico, que buscamos recursos. E o Marionaldo: cidadania é a alternativa. Cidadão com atuação ativa complementa a representação que é dada aos vereadores. Isso daí é uma coisa que a gente até comentou numa live, acho que foi na semana passada, né? Que a sociedade está meio desmobilizada. Antigamente, a gente ouvia falar de muitas lideranças políticas comunitárias como o Leonel, né? E hoje eles estão cada vez mais raros. Não sei como é que está. O sistema sucumbiu, Tatiana. É que o sistema sucumbiu. Nós tínhamos em Santa Maria uma organização de lideranças comunitárias imensa, mas, infelizmente, existiram momentos que os líderes comunitários foram chamados para dentro do poder com cargos e acabaram sucumbindo às associações de bairros. Hoje nós temos que fazer um novo trabalho, um levante. As pessoas podem sim ter os seus espaços, terem os seus trabalhos, não tem problema nenhum. Mas a associação comunitária, o trabalho de bairro, não pode terminar nunca. E isso terminou em Santa Maria. Não temos mais a UAC. Que era aquela grande força em Santa Maria. Quando a UAC chegava na prefeitura, tremia o secretariado, tremia o prefeito e vice-prefeito. Chegou a UAC aí, chegaram lideranças de bairro. Terminaram isso em Santa Maria. Terminaram, infelizmente. Esse é outro resgate que tem que ser feito na cidade, com a formação de um grande conselho popular, incentivando novas lideranças a assumirem esse papel que muitos assumiram e que hoje estão fora desse processo. Uhum. A Patrícia ali colocou uma coisa agora que me chamou a atenção, né? Na realidade, nós, voltando agora para... Lá no comecinho alguém falou, ao invés de inaugurar presídios, teríamos que abrir escolas, né? E na realidade, os nossos presídios são um centro do crime, né? Um aprendizado ao crime. Ninguém sai recuperado de um presídio nenhum no Brasil. Aliás, sai muito pior, porque não tem um trabalho lá dentro do presídio de mobilização, de recuperação do preso, né? O que ocorre no presídio é que o pessoal fica lá ocioso, jogando bola ali nos intervalos do banho do sol ali, e jogando carteado, jogando alguma coisa, e não há um trabalho, né, de recuperação, né? Um trabalho que o preso saia por exemplo, com algum tipo de profissão, né? Sai, vai aprender a fazer eletricidade, Leonel, que é o teu forte, né? Devia alguém entrar no presídio, olha, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que sair, no mínimo, com conhecimento que dê para trabalhar fora, né? Quando voltar à liberdade. E isso não ocorre. O que ocorre? O preso sai e vai cair no crime de novo, porque não tem uma... E já é discriminado, né? Porque ex-presidiário ninguém quer contratar, e aí o que acontece? Volta para o crime, né? Isso aí é o que acontece
no Brasil todo, hoje como um todo. Então, não há também aquele trabalho lá dentro de recuperação do preso, e a Patrícia sabe porque está lá, sabe, trabalha com isso, né? E a gente, enquanto eu na ativa, também era sempre os mesmos, entrava, saía, que ninguém aguentava mais. É que o Leonel falou de secar gelo, né? Então, tu vai continuar a aprender, aí vai para a cadeia, volta para o crime, prende de novo, vai para a cadeia, volta para o crime e até morrer, né? Agora há pouco aí eu estava vendo os que cumpriram pena e saíram, foram assassinados, que é do meu tempo, lá de 15 anos atrás, que a gente prendia 2, 3 vezes, depois as penas se acumularam, ficou preso e acaba saindo, acaba voltando para o crime e acaba morrendo ou matando. Então tem que ser feito um trabalho que daí já não é quase competência, né, do poder público municipal, mas que pode sim pleitear, porque aqui nós temos um presídio agora, lá, mas que o poder público pode ter ingerência sobre isso aí também. Eu quero contribuir também com essa discussão. Eu vejo assim, Tatiane, que tu imagina se não há investimento na cultura. Vamos supor, se nós tiver o mesmo pensamento que se teve quando a gente pensava em resolver o problema da habitação em Santa Maria, lá em 91, quando a gente reuniu um grupo de famílias e ocupou a Nova Santa Marta naquela época. Tu imagina, a prefeitura hoje tem um levantamento e está entregando ainda o termo referencial de posse aqui para 4.200 famílias. Mas a gente tem mais, a gente deve ter uns 6.000 famílias aqui. Tu imagina se na cultura nós também criamos a cultura de ocupar os espaços aí. Eu acho que é a única solução que vai ter, ocupar os espaços para o esporte, para a cultura, para o carnaval. Alguma coisa deverá ser feita. E o Marcelo, enquanto postulante ao espaço público na prefeitura, ele já está pensando como é que se dá isso, como é que se contribui para isso. Porque eu percebo assim, Sérgio e Maria Rita, que se nós continuar fazendo as mesmas coisas, o que vem sendo feito em Santa Maria há 30 anos, se nós for olhar as administrações passadas, todas elas fizeram reforma na Rio Branco, todas elas quase fizeram reforma no Calçadão, mas, por exemplo, assim, e nas periferias? As periferias sofreram aí por um administrador que teve um olhar na Vila Ecologia, teve um olhar na Nova Santa Marta, mas é muito pouco, porque se nós for olhar hoje, onde é que está concentrado a maioria da população que tem a necessidade do poder público está trabalhando, está nas periferias. Então, por exemplo, assim, quem tem uma posição financeira boa, ela resolve, ela vai para um lugar que tem infraestrutura. Mas quem não tem esse poder aquisitivo, ele acaba ficando à margem de qualquer coisa, e aí quem oferecer mais leva. O poder público, ele não pode ficar nessa questão de dizer, nós não temos recurso, nós não temos isso. Ele é eleito, ele está lá, ele recebe os votos para ele resolver os problemas, ele tem que trabalhar com os problemas antes que aconteça. Então, para mim, é muito claro isso, e eu estou falando isso porque eu vi outras realidades muito piores que Santa Maria. E eu não quero que Santa Maria, não desejo, e ninguém quer, né, que Santa Maria chegue ao patamar de Porto Alegre, do Rio, de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ver realidades péssimas. Então, por exemplo, assim, eu sou um dos entusiastas que quero trabalhar noite e dia, voluntariamente, com a contribuição de projeto dentro daquilo que eu conheço, para qualquer pessoa que esteja na administração. Não tenho nada pessoal contra a atual administração, nem as que passaram, mas acho que assim, poderia ser mais feito, nós poderíamos estar em outro patamar, porque imagina, aqui na Nova Santa Marta, e eu uso o exemplo de casa, porque é o que eu mais conheço, né? Aqui não tem um banco público. Qualquer município que tem 900 habitantes,
Vamos supor, assim, São Pedro, São Vicente, que a Nova Santa Marta tem mais gente. Para ter um entendimento, aqui vamos supor que foi entregue 4.200 documentos, então tem 4.200 casas, 4.200 famílias. Para ter a ideia de quantas creches tem aqui, tem uma creche que não atende a 200 famílias. Aonde é que estão essas outras pessoas? Aonde é que estão essas crianças? Como é que resolve isso? Então, por exemplo, assim, eu gosto de aprofundar essas coisas e acho importante esse debate por essas coisas. Porque, por exemplo, assim, as pessoas elas podem dizer, não tenho recurso. Isso é muito pouco. Eu já vejo isso há vários anos, né? As pessoas, o poder público sempre dizendo para nós, e não é só o município, não é só essa administração. Isso se arrasta ano, entra ano, é o Estado, é o município, é o governo federal. Eu sei que no governo federal tem recursos, sim, Sérgio. Não sei, acho que foi a Rita que falou, porque, por exemplo, assim, a Nova Santa Marta recebeu um recurso generoso quando 2012, 2013, lá. Por quê? Porque a comunidade foi atrás disso e foi no poder público e tivemos que ocupar a BR para esse recurso poder sair. Se nós não tivéssemos pressionado o prefeito da época, se nós não tivéssemos pressionado a governadora da época, nós não tínhamos tido esse recurso. E digo mais, o prefeito atual era a secretária adjunto. Ele conhecia muito bem toda a dinâmica e toda a vontade dessa comunidade. E ele, agora, fez isso, não foi porque teve pressão também. E nós sempre temos que ter em mente aquilo que vem para muitas pessoas, não para poucas. E parece que quem não chora, quem não reclama, quem não vai lá, quem não busca isso, sua comunidade fica. Eu conheço comunidades aí que têm 20, 30 anos, 40 anos, que nunca receberam um recurso, nem a patrola passa lá. E a questão da segurança, eu vejo assim, pode ser melhorada sim, desde que as comunidades cobrem, porque se nós não cobrar, se nós não ir lá, e aí não fica só no âmbito municipal. A questão da segurança é do município uma parte, sim, mas os governantes estaduais têm ficado alijados disso. Alguém me disse uma vez, é muito melhor a Nova Santa Marta pertencer ao município do que pertencer ao Estado. Por que o governo federal é tão longe de todas as comunidades? Porque é mais difícil de pegar um avião e ir lá. De ônibus, você leva uma semana. Então, por exemplo, assim, eu sempre estou assim nessa conclamação, nesse chamado, né? Porque, por exemplo, assim, o poder público pode e deve, ele é eleito para isso. E nós, Marcelo, independente de qualquer coisa, sempre tivemos assim essa ansiedade de incluir mais pessoas. Porque nós não podemos ficar choramingando e dizendo, eu não pude fazer por isso e por aquilo. Não adianta. E acho, assim, Marcelo, que eu tenho te acompanhado muito em todas as suas manifestações, que é essa questão da cidade ser trabalhada de uma forma muito ampla e com capacidade de resolver os problemas. Acho importante, vejo que a Maria Rita conhece muito bem essa questão dos projetos. O Sérgio tem uma experiência muito grande da segurança, eu acho que é muito rica esse nosso bate-papo, porque, por exemplo, assim, toda a comunidade deve e vamos construir os grupos para discutir seus problemas, e se nós tiver só um falando, é muito pouco. Nós temos que ter todas as pessoas e todas as comunidades. Alguém uma vez me disse o seguinte, se cair um caminhão de galinhas, qual é as galinhas que tu junta primeiro? Isso foi há 26 anos atrás. E eu disse, eu vou pegar essas que estão mortas aqui. Ele disse, não, as que estão mortas eu sempre vou pegar a hora que eu quiser. As que estão vivas se movimentam. E eu acho muito importante, porque para mim foi um grande aprendizado, e as coisas que eu procuro contribuir até hoje vêm desse aprendizado, Rita. Agora,
a nossa conversa, a nossa discussão está muito boa, mas a hora está avançando. Então, eu gostaria de saber se a Maria Rita quer acrescentar alguma coisa ou se a gente já vai se despedindo da nossa audiência. Não, eu quero dizer o seguinte, eu estou deixando essa live hoje assim, cheia de esperança. Ouvir a experiência que o Leonel tem, que eu sei que eu conheço o Leonel, né? Ouvir o trabalho que o relato do trabalho que o Sérgio fez, mas principalmente, Marcelo, perceber o quanto de pé no chão tu estás. Entende? A percepção tua sobre a cidade, sobre a sua problemática, e eu estou apostando e confiando, né, no companheiro que consiga seus propósitos, né? E eu já vou aproveitar, então, agradecendo, né? Vou começar aqui agradecendo a presença e a disponibilidade de todos. Muito obrigada, gratidão. Eu vou me despedir também, então eu agradeço. Eu fico feliz, né, Rita, pelo convite de participar com você. Estou te acompanhando aqui, embora não me manifeste, eu te acompanho as tuas lives sempre que posso. E desejar a vocês aí, o tio Marcelo, o Leonel, que vocês sejam felizes e vencedores nesse projeto de vocês aí, né? Essa caminhada que vocês têm, que não vai ser fácil, mas eu sei que competência vocês têm. E fico feliz porque nós temos pessoas que podem ajudar Santa Maria e querem ajudar no caso de vocês, né? Eu fico muito satisfeito com isso, agradeço a vocês, um abraço, prazer em te ver novamente, Leonel, depois de tanto tempo aí, a gente não se encontrou mais, né? O futebol parou também, né? E um abraço ao Marcelinho aí, sucesso, Marcelo, Tatiane, e a Tati e tu, Rita. Conto contigo nos meus projetos. Conto contigo nos meus projetos lá na Vila Brasil. Um beijão para vocês todos. Tá? Obrigado. Tchau. Agradecer também aí, quero agradecer a você, Maria Rita. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu também tenho uma confiança, um orgulho muito grande de caminhar ao teu lado. Já fizemos algumas lives e faremos outras. Tu és realmente uma pessoa na nossa sociedade santamarense que já contribuiu muito, preparada, né, pronta para exercer uma função. Hoje a nossa pré-candidata a vereadora. Eu tenho certeza que a qualificação na Câmara de Vereadores, os teus compromissos, os teus ideais e as tuas bandeiras fazem parte da vida do santamarense, e hoje nós temos várias lacunas lá dentro da Câmara que não estão preenchidas. E tu, estando lá, estarás com certeza preenchendo muitas dessas lacunas que o povo santamarense tanto necessita. Acredito muito em ti também, tenho muito carinho por ti e muito orgulho de caminhar ao teu lado. Tá? Um beijão muito grande, que Deus te proteja. A Tati, a toda a tua família, o Leonel, esse cara guerreiro que eu conheço há muitos anos, sempre um cara simples, humilde, batalhador. O Serjão, sempre esse cara buenachão, sempre um cara amigo, um cara sempre presente, uma voz serena, um cara parceiro. Também temos muitos ideais juntos na cultura popular, aí no futebol. Agradeço de coração. Nesse 7 de setembro, independência ou morte. Vamos à independência e vamos superar a morte e vamos vencer nossos obstáculos. Fiquem com Deus. Valeu. Rita, eu quero agradecer, não é, esse espaço magnífico, e quero te dizer assim, ó, que eu optei por morar em Santa Maria há praticamente 30 anos atrás, por essa cidade que agrega a gente, que abraça a gente, e me dispôs sempre a trabalhar por ela, porque eu acho fundamental. Para mim, que sou oriundo da fronteira, acho interessante isso, porque ela me possibilitou várias coisas. Mas quero agradecer o espaço, quero agradecer ao Marcelo, a Tatiane, ao Serjão, né, por esse debate, por esse, digo assim, eu saio, cada conversa que a gente tem, eu saio renovado, com muita vontade de contribuir, né, e agradeço, né, esse espaço e o convite, né, Rita, tu é uma pessoa que ocupa um espaço muito grande nessa cidade, com muita decência e sabe do teu papel. Então, quero te agradecer muito e acho que, com certeza, tu e o Marcelo terão sucesso, sim, porque a sociedade sabe entender as pessoas que trabalham por elas, não por si, né?
Então, eu fico muito lisonjeado por esse convite e quero agradecer a todos, inclusive a Tatiane, que é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada a vocês pela presença, pela essa live maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Boa noite e até semana que vem.